Bom, galera, hoje eu vim fazer um vídeo sobre o Astro, porém, uma época anterior ao debut deles. Eles debutaram em 2016, e agora em 2026 eles fizeram 10 anos de carreira, porém eles viveram durante alguns anos como trainee lá na Fantásio. Então, eu resolvi fazer um compilado de vídeos antigos mesmo. Temos aqui vídeos de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfim, vamos botar aí bons anos antes do Astro debutar, de todos os membros. E quem me pediu esse vídeo, porque esse vídeo na verdade foi patrocinado, foi a Cláudia, ela que tem acompanhado aí o meu canal já tem alguns meses. Então ela queria saber como é que foi a história de como eles se juntaram lá na Fantásio, né? Como é que foram essas épocas de trainee deles, por que escolheram o Dindim como o líder do grupo, quem foi o primeiro a entrar na Fantásio, quem foi o último a entrar na Fantásio. Naquela mesma época tinham outros candidatos a formar o grupo, né? Tinham ali pelo menos umas 8 pessoas que estavam para entrar no grupo e no fim das contas acabaram ficando 6, mas quem eram esses 2 outros meninos que na época eram trainee da Fantásio, mas que acabaram não entrando no grupo? Enfim, Cláudia fez um verdadeiro questionário querendo saber diversas coisas e eu vou tentar responder todas as dúvidas dela e todas as dúvidas de Baby Arohas, que mal conhece essa história inicial aí do Astro, né? Então eu resolvi fazer um grande compilado aqui. Ela me pediu pra fazer esse vídeo, gente, já tem mais ou menos um mês aí, né? Um mês e meio, mais ou menos. Só que como vocês sabem, né, vocês puderam ver aí que meu mês de maio foi caótico, eu realmente fui atropelando aí. Realmente, tipo, eu fiz pouco vídeo esse mês, né? Menos do que o normal. Porque realmente estava tendo muito evento lá no trabalho, né? Então, eu fiquei um longo tempo fazendo pesquisa, organizando os vídeos de cada membro, pegando informações de cada membro, porque eu não achei isso tudo de mão beijada, né? Eu realmente tive que ficar catando em diversos lugares. Tanto que tem aqui coisas que eu achei no TikTok, coisas que eu achei no X, coisas que eu achei no YouTube. Enfim, fui catando diversos sites, diversos lugares, até chegar a esse compilado aqui. E eu, sinceramente, espero que a Cláudia goste. E não só a Cláudia, mas todos os outros fãs aqui de Tchau Nu, de Astro. Espero que vocês entendam, compreendam melhor como foi essa formação do grupo, né? Numa era anterior ao Astro, eles não se chamavam Astro, se chamavam I-Team, né? Então eu vou pegar bastante dessa parte aí do I-Team, que era um programa de trainees da Fantásio. Eu tenho alguns vídeos aqui de audição dos meninos, ou seja, é o início do início mesmo, gente. Todo mundo com cara de bebê, muito colágeno na pele. Vocês vão ver como é que eles estão incrivelmente bebês e fofos. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E só para vocês, né, lembrarem, né, não custa nada lembrar, o Pix, né, para qual vocês devem enviar aí, no caso a minha chave é o meu e-mail, né, gabriela.ponte83@gmail.com, e aí vocês enviam qualquer valor para pedir esse vídeo patrocinado que a Cláudia pediu. Então, gente, qualquer valor pode ser mandado aí para minha chave Pix. Por quê, né? Porque eu tô tentando comprar um notebook novo que seja melhor, que seja mais rápido que esse que eu tô usando, até porque esse que eu tô usando já tá uma carroça, já tem 9 anos, né? Aquela coisa toda. Inclusive, várias pessoas que já me ajudaram até agora, saibam vocês que eu já comprei algumas coisas que eu estava precisando. Comprei cabo HDMI, comprei suporte para celular, comprei uma luminária aqui para poder me iluminar melhor. Ou seja, vocês estão ajudando muitíssimo. Inclusive, até teve uma doadora que ela praticamente pagou a minha conta da internet desse mês, o que eu agradeço muitíssimo, porque isso também é importante para o papel de uma youtuber, né? Bom, então vamos falar do período pré-debut do Astro, tá, gente? A fase pré-debut do Astro, ela é uma das mais bem documentadas entre grupos da terceira geração do K-pop, né? O Astro pertence a essa terceira geração. Principalmente porque a Fantásio, ela apostou em uma estratégia de exposição gradual dos trainees. Algo que naquela época era muito raro, né? Não era uma coisa tão comum como é hoje em dia. Então, antes mesmo da estreia oficial em 2016, os integrantes, né, os 6 integrantes, passaram por um processo relativamente longo de formação, com alguns entrando na empresa anos antes do debut. Como eu falei para vocês,
Em 2010 entraram os primeiros membros, e o último a entrar na Fantásio foi o Sanha, né? Ele é o mais novo do grupo e foi o que ficou menos tempo como trainee na Fantásio. Mas calma, vou falar bem aos pouquinhos como é que se deu essa formação aí do grupo. A gente não pode falar da era pré-debut do Astro sem falar da Fantásio I-Team, que era um projeto, né? Foi um período aí de intensa dedicação, amadurecimento, construção de laços que realmente definiram a identidade do grupo. Então, antes deles brilharem nos palcos como Astro, eles passaram anos nos porões lá da Fantásio, treinando loucamente, moldando seus talentos, enfrentando a ansiedade que antes do debut, né? Aquele debut que parecia tão distante, né? Então, eu vou contar agora um pouco mais de detalhes de como foi essa trajetória, desde os dias de treinamento até a consolidação do grupo. Bom, então eu vou mostrar agora como é que foi a ordem de entrada na Fantásio, né? Uma certa linha do tempo ali dos trainees, tá? Então a gente vai começar com o Moonbin, que foi o primeiro a entrar na Fantásio em 2010, tá, gente? Então a gente vai começar a formar esse quebra-cabeça aí ao longo de 5 anos, 6 anos aí antes do Astro debutar, né? Então o Moonbin, ele que já era conhecido, né, como modelo mirim, como um ator que longa data já, né? Então, quando ele entrou na Fantásio, ele já era alguém, né? Famoso, vamos dizer assim. Ele já tinha uma certa carreira, né? Eu acho que foi o único que já tinha meio que uma carreira consolidada ao entrar na Fantásio. Então, o que a gente vai ver agora são os trabalhos do Moonbin antes dele entrar na Fantásio. Bom, o seguinte, em 2006, ele participou do MV da música Balloons do grupo TVXQ. E ele tava lá super fofinho, segurando umas bolinhas, porque afinal de contas, balões são balões, né? Enfim, ele tava lá segurando balões, muito fofo, vestido de tigrinho, gente. Não, vocês não estão entendendo, eu vou passar esse pedacinho aqui do MV pra vocês verem que coisa fofa é o Moonbin de tigrinho segurando balões. Olha que coisa linda, gente, para. Olha isso. Que fofura. Não, gente, assim, já era um mini idol, né? Afinal de contas, gente, isso foi em 2006, para. Aí, em 2009, ele participou do K-drama Boys Over Flowers, que é um K-drama extremamente famoso, inclusive sendo aí protagonizado por Lee Min-ho. Então, ele fazia ali o papel infantil de um dos amigos ali do Lee Min-ho do K-drama, né? Então, a gente vai ver uma cena aqui dele interpretando, gente, a coisa mais linda. Tá debaixo da mesa chorando, gente. Ai. Alta carga dramática, né? Que menino talentoso, desde novo, né? E ele chorando, que fofinho. 엄마 죽을까? 괜찮을 거야. 정아, 소희정, 어딨니? 이른 오빠 부른다. E ele já tinha as feições, né? 어떻게 찾았어? Ele não mudou muito quando ficou mais velho. Engraçado, né? 어쨌든 Ele já era uma criança muito 그냥 알 linda. 수 있어. 잠들 때까지 E assim como o Chaunu, o Moonbin também não fez cirurgia plástica, né? Dá pra ver que ele já era lindo quando era criança, né, gente? Pelo amor de Deus. A criança não era modelo e ator mirim à toa. Ele realmente era muito lindo e atuava super bem. Você viu o nível de dramaticidade dessa cena? Pelo amor de Deus, gente. Olha ele, adolescente, atuando, gente. Muito fofinho, muito novinho, né? Por isso que eu falo que o Moonbin viveu para ser uma estrela, né? E agora ele é a nossa lua. Mas tá ele aqui, né? Fazendo de tudo um pouco, interpretando, e aí, né? Fazendo aqui um esqui aquático.
E, gente, ele muito, muito novinho já participava de concursos que tinha de talentos na televisão. E, assim, concorrendo com outras crianças que também eram super talentosas. Mas Moonbin sempre chamava muita atenção. Primeiro que ele era muito lindo. Segundo que ele era super simpático, né? Uma criança ali comunicativa, falante. Então, assim, ele sempre que participava desse tipo de concurso, chamava muita atenção, né? Então, a Fantágio, obviamente, quando viu esse garoto, né, falou, não, precisa estar no nosso portfólio de agenciados uma criança assim. Vamos falar agora do Rock, né, que também entrou em 2010 na empresa, Park Min-hyuk, né, ele já era conhecido por suas habilidades excepcionais de dança desde muito novo. Nessa época que ele entrou na Fantágio, ele já sabia até sapatear. Também era muito forte ali na dança de street, né, street dance, então assim, ele já entrou incrível em 2010. Pra vocês terem uma noção do como o cara era, em 2011, ele participou do Korea's Got Talent. Eu vou ver o vídeo aqui com vocês da apresentação dele aqui, gente. Rock sempre foi divo. Então nós temos aqui o Rock sapateando, né, no Korea's Got Talent. Olha isso, gente, 2011. Ele depois passou por uma repaginada em termos, assim, de mandíbula e dentes, né? Porque os dentes dele não eram alinhados, né? Então, depois a Fantágio deu uma investida boa ali no sorriso do Rock, né? Porque nessa época os dentes dele eram meio tripadinhos, assim, sabe? Não que ele não fosse bonito, claro que não. Mas é porque a estética da Coreia é uma coisa muito louca, né? Mas ele, nessa época do programa, já tava super desembaraçado, comunicativo, né? Embora ele, longe dos palcos, seja mais fechado, mais tímido, mas ele em cima do palco, assim, dominava uma presença de palco, né? Gente, 2011, e a criança já tava ali rodopiando, já tava fazendo de tudo um pouco, né? Vamos falar agora do Nunu, né? Em Dormin foi descoberto por um olheiro da Fantágio. Em 2012, né? Na época que ele estava na escola ainda, na verdade foi num festival que estava acontecendo lá na sua escola. E inicialmente ele e a sua família recusaram a proposta, até porque ele era um aluno exemplar, com planos de seguir carreira acadêmica, ele queria ser juiz ou algo assim. E aí, depois de muita insistência do gerente de elenco e depois de várias reuniões, devem ter oferecido rios de dinheiro para a família do Chaonu, né? Aí a galera se convenceu de que essa era uma carreira boa pro filho, né? Aceitaram, iam garantir que ele terminasse os estudos, claro, né? Todos os meninos do Astro estudaram, né, direitinho, fizeram o segundo grau, aos trancos e barrancos, né? Porque eles tinham que dividir o horário escolar com também treinos, né? Mas mesmo assim, lá na Coreia do Sul, isso é uma coisa muito séria, né? Levada muito a sério, essa questão do ensino, da conclusão dos estudos, né? Então, ele começou os seus treinos na Fantágio em 2012, final de 2012 e início de 2013. A estreia do Nunu como ator aconteceu em 2014, vou até botar aqui pra vocês darem uma olhada, que foi o filme My Brilliant Life, né? Em 2014, ele já estava aí atuando. Sei que ele entrou na Fantágio, ele começou, obviamente, a treinar canto, a treinar dança, mas o povo da Fantágio percebeu que ele já estava meio que pronto para poder atuar. De todas as habilidades, a atuação era a mais forte do Chaonu naquele período. Então, antes mesmo dele debutar no Astro, ele já começou interpretando no My Brilliant Life em 2014, num papel bastante secundário, né? Ele tem pouco tempo de tela, mas o pouco tempo que ele tem de tela, ele já chamou bastante atenção, porque ele fica um bom tempo atuando sozinho, ou seja, ele é o centro das atenções praticamente, né? Nas cenas na qual ele interpreta. Então, ele já começou a chamar bastante atenção pelo talento e pela beleza no My Brilliant Life, né? E aí ele começou com certeza, a desenvolver melhor a questão do canto, desenvolver melhor a questão da dança, e aí a Fantágio foi moldando ele aos poucos, até ele se tornar o grande idol que ele é hoje em dia, né? Mas você já vê aqui muito potencial, né? Um Chaonu muito compenetrado, muito dedicado. Antes de debutar, ele já conversou sobre isso várias vezes nas entrevistas, em programas e até em lives com os fãs. Ele falou que realmente ele ficava muito
muito preocupado em não errar nenhum passo. Ele se esforçou muito na questão da dança, que era uma coisa que lá no início ele tinha dificuldade. Então ele chegou aonde ele chegou hoje em dia com muito esforço, né? Então se você vê essa apresentação aqui de 2015, por exemplo, ele já tá dançando ali com os meninos que iam ser no futuro do Astro, né? Tentar ali o Jinjin e MJ, ele tá dançando com os meninos, né? Com o Sanha. Só que você vê um Nunu que quase não sorri, um Nunu que tá com cara de preocupado, porque ele tá ali super compenetrado pra não errar nenhum passo. Então, eu acredito que tenha sido muito duro pra ele esse período de trainee, né? Ele deve ter sido muito julgado e muito criticado no início por não ser tão bom quanto o Rock, por não ser tão bom quanto o Moonbin, mas isso também, de certa forma, é injusto, né? O Rock dançava há anos, o Moonbin dançava há anos, e o Chaonu teve que meio que correr atrás do prejuízo, tentando se igualar a outros idols eu já praticamente considerava eles idols aí, né? Tentando correr atrás do prejuízo, chegando ao nível dos outros, ou seja, realmente o Nunu teve que se esforçar muito nos primeiros anos, né? E você vê a cara de preocupação do menino, né? O menino não dá nem um sorriso, ele tá com uma cara tensa e realmente essa coisa da tensão, de não querer errar nenhum passo, do perfeccionismo, isso hoje em dia faz parte do caráter do Nunu, né? Ele é extremamente perfeccionista e ele faz repetidas vezes, milhões de vezes, até ficar perfeito, né? Tanto que quem é fã do Nunu sabe dessa persistência dele, dessa qualidade dele, e todo mundo admira muito isso nele, né? Mas ele tá lá, gente, dando o máximo de si, vocês estão vendo, né? Uma carinha de novinho, né? Mas tava ali todo preocupado em não errar nenhum passo, tadinho. Dando a vida na apresentação, vocês estão vendo, né? Mas ele tá dançando bem, tá? Porque, assim, na cabeça dele ele não era bom o suficiente. Ele já falou isso várias vezes, né? Ah, Didi dança muito bem, Rock dança muito bem, Moonbin dança muito bem. Eu já sou mais pro lado da atuação. Ele sempre falava isso, né? Nós temos aqui um conjunto de fotos pré-debut do Nunu, na época que ele estava numa escola anterior à escola de artes que ele frequentou na época da Fantásio. Então nós vemos um Nunu meio descabelado aqui, com o cabelo pra cima, né? É bem engraçado de ver essas fotos antigas, mas ele já tinha uma beleza natural, né? Ele que sempre foi considerado o gênio da beleza mesmo. Ele já chamava atenção na escola desde novo por sua beleza, não só por sua beleza, mas pela sua gentileza e também por ser um dos mais inteligentes da escola, né? Então ele já aprendia naquela época inglês, ele já aprendia naquela época chinês, né? A gente vê hoje em dia um Chaonu com QI muito alto, que sabe falar diversas línguas, né? E super educado, né? Então ele não é só um rosto bonito, eu não canso de falar isso, né? Ele realmente sempre se destacou por seu talento e por seu intelecto, né? Então, ele tem, de fato, um rosto que abre portas, a gente não pode negar isso, né? E foi isso que acabou conquistando os corações de muita gente ao redor do mundo. Mas quem conhece melhor o Chaonu sabe o quanto ele é inteligente, o quanto ele é persistente, o quanto ele é profissional, a palavra é essa, né? E acabou se tornando esse rei que ele é hoje em dia, maravilhoso. É isso, né, gente? Muito incrível. Bom, o MJ entrou em 2012 também na Fantásio, né? Ele passou um tempo antes participando de concursos de talentos, aquela coisa toda, porque ele já tinha uma voz maravilhosa naquela época. E ele chegou a passar em uma audição da JYP em 2012, né? Mas ele passou por diversas etapas dessa audição da JYP, mas ele acabou não entrando nessa agência e acabou indo pra Fantásio meses depois, né? Então o que a gente vai ver aqui é uma voz ainda a ser lapidada, mas ele já apresentava uma voz muito potente, uma personalidade radiante, né? E isso lhe garantiu uma vaga imediata como vocalista principal de um grupo que a Fantásio já estava planejando debutar em breve, né? Então, quando o MJ entrou, ele também já estava muito preparado para ser um ótimo vocalista, e vocês vão ver aqui essa audição que ele participou da JYP em 2012.
Então o que a gente vai ver, gente, é a 9ª rodada já pra final ali da audição, ou seja, muita gente competindo, né? Realmente uma coisa louca, né? E aí nós vamos ver aqui então o MJ cantando com um cabelo muito engraçado, que era um cabelo que era um corte de cabelo, um penteado que era muito famoso na época de 2012, né? Os cabelos dos rapazes dessa época estão bem engraçados. Mas vamos ver aqui o MJ cantando, gente, que coisa maravilhosa. O MJ cantando, gente. I tried the pictures, but you're so hot that I melt this. Felt like to the cracks. Now try to get back. Before the curtain, nada, be giving my best. Gente, que fofinho. I reckon it's again my turn to be summer lonesome, but I won't hate so take no more is cannot wait. I'm yours. Ele era muito novinho, mas já tava arrebentando, né? Vamos combinar. Aqui nós temos mais imagens do MJ, bem novinho. Participando dos concursos, né, de voz, de canto. E esse cabelo de MJ, né, gente? Bom, o Dindim entrou em 2013 na Fantágio. Ele veio de uma forte formação em dança de rua, em street dance, né? Ele também já arrebentava no rap. Então ele acabou trazendo uma maturidade rítmica e urbana que estava faltando ao projeto I-Team. Eu acho que do projeto I-Team ele era o único com esse perfil. Por isso que ele acabou entrando no Astro. A gente vai ver o Dindim arrebentando na dança numa era muito anterior à Fantágio, já que ele entrou na Fantágio em 2013. Esse vídeo aqui é de 2011, gente. 2011. E aqui ele já estava participando de concurso de danças de street dance. Tava na semifinal aqui, dessa apresentação aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Coisa rápida, não vai ser nada muito demorado, mas assim, já vai ser o suficiente pra vocês verem o quanto o Dindim parecia que tinha uma pilha naquelas pernas. Porque, gente, eu não consigo movimentar minhas pernas tão rápido quanto o Dindim, não. O negócio aqui era muito tenso. Vocês vão ver. Dindim tá aqui de calça cinza, de boné. E o menino parece que tem a mola. Vocês não estão entendendo. Olha isso, gente. Eu tô falando, parece que colocaram uma pilha nele. Sabe aquelas coisas, aqueles brinquedos que você bota pilha e fica assim? É muito isso. Olha isso, gente. Vocês estão vendo como ele era novo? Quando ele entrou na Fantágio, ele já tava melhor do que isso, tá? Porque ele entrou na Fantágio 2 anos depois disso aqui. Ele já tava muito melhor. Uma loucura, gente, assim. Um monte de gente barra pesada aí do street dance junto com ele aí, ó, o professor aí. O professor dele tava torcendo por ele ali do lado. Uma loucura. E estão os jurados ali também, olhando bastante os passos dele ali, ó. E Didi, assim, competido com gente grande, né? Eu acho que ele era o competidor mais novo, porque a galera que tá ali é adolescente também, mas são os adolescentes um pouco mais velhos do que Didi, né? Didi nessa época era bem novo, né? Gente, uma loucura isso aqui. E como eu falei, o último a entrar da Fantágio foi o Sanha, também em 2013, né? Ele chegou a participar de uma audição que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Naquela época ele era muito novinho, gente, pequenininho, usava aparelho nos dentes. Pequenininho que eu digo assim, não na altura, que na altura ele já era alto, né? Mas assim, usando aparelho, né? Ele ficou usando aparelho durante um bom tempo, desde a época de treininho até debutar ele tava de aparelho ainda. Então a gente viu o Sanha crescer, né? A transição de voz dele, tudo isso foi público, né? Então eu acho que, assim, de todos, o Sanha foi o que amadureceu na frente dos nossos olhos. A gente viu, de fato, o Sanha deixar de ser criança e se tornar um adulto, né? E hoje em dia a gente vê que ele não é um pintinho mais, né, gente? Até porque em No Reason o garoto já tá aí arrebentando a boca do balão, terceiro mini álbum solo, uma loucura, né? Mas vamos ver Sanha novinho, Sanha de aparelho no dente, Sanha de óculos. Gente, Sanha, bebê, praticamente. Recém saído da creche. A gente vai ver basicamente isso aqui.
Eu tô falando disso aqui, eu tô falando dele usando óculos, eu tô falando dele com o dente tortinho ainda antes do aparelho. Eu tô falando disso aqui. Ele entrou assim na Fantásia, gente. Muito, muito bebê. E o cabelinho, né? Bem assim. Aquela franjinha cheia, né? Hoje em dia a franja nem é tão cheia mais assim. Então a gente vai ver aqui como é que foi a audição do Sanha, tá? Lá no projeto iTeen. Vamos ver aqui, sim, alguns rostos conhecidos, tipo Quiseron, por exemplo. Quiseron tá em vários vídeos aqui, inclusive. Enfim, ela começou muito nova também, tá, gente? É isso, vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui tá muito babado, né, gente? Porque é tão antigo. Tá aí o cartaz da... Você vê aqui já Quiseron, né? Quiseron, né? Quiseron. Moonbin e Chani, né? Chani, aliás. Chani do SF9, tá aqui. Chani do SF9. Gente, muito novos, pelo amor de Deus. E a gente tem aqui Quiseron fofinha. O Chani. Um Bin, gente, olha isso. Tudo tão novo. Ah. 안녕하세요. 저희는 IT 오디션 Ai, Quiseron. 촬영을 하고 있어요. 안녕하세요. 강찬희입니다. 대한민국 최고의 포토 사이트 네이트가 최고의 스타 판타지와 함께 Enfim, você vê como é que Moonbin e a Quiseron se conhecem há tanto tempo, né? Enfim. Vamos avançando aqui, né, gente? Porque a hora tá passando. Gente, mas quanta criança fazendo audição, né? Então aí tava garantindo aí uma boia, né? Afilando uma boia aí. Meninos e meninas com o sonho de serem famosos, se alimentando antes de praticamente matarem uns aos outros para poder entrar na agência. É basicamente isso. Gente, Sanha aqui. Olha isso aqui. A pessoa de aparelho, de óculos, comendo pizza e tomando uma Pepsi antes da audição. Muito novinho, para. Ai, gente, essas crianças, olha. Estamos aqui no ano de 2013. E a galera se apresentando, né? Afinal de contas, a Mr. Pizza estava patrocinando as audições, né? Então, a pizza que eles comeram foi dada aí pelo Mr. Pizza mesmo. E tem aí crianças talentosíssimas, né? A Quiseron aí, ó. Quiseron. Acabou de aparecer Quiseron aqui, ó. Dá pra ver Quiseron aqui, ó, que novinha, gente. Muito petita. E olha isso, gente. Tava competindo gente que sabe lutar, que sabe de tudo aqui, ó. Não, vamos ver isso aqui direito. Olha só isso aqui, gente. Violino. Tá vendo o nível do troço? Uma loucura. Aqui Sanha. Aqui Sanha, de calça jeans, né? Só com seu gogó e um sonho. Cantando Baby do Justin Bieber, tá? E os jurados estavam ali sorrindo pra ele, né? Não à toa ele passou. E a galera, quando sai do palco, fica desesperada, né? Do tipo, será que eu fui bem? Será que eu passei? E a Quiseron tava lá, gente. Ela já tava na Fantásia quando o Sanha entrou, né? Ela já tava na Fantásia há muitos anos, na verdade. E tá aqui um Sanha nervoso. O Sanha tá com uma cara de nervoso, uma cara de medo. Tadinho, gente. Apavorado. Mas tá lá. E a galera que passa vai chegando pra frente, né? Vai dar um passo pra frente, olha lá. Sanha deu um passo pra frente. E aí falaram assim, vocês passaram. E... aí tá aí, né, os vencedores. E o Sanha tá ali no meio. Ou seja, a Quiseron deve ter ajudado a escolher o Sanha, né? Aí eles estão ali comemorando depois de passarem. Olha o Sanha, gente. Ai, que fofinho o Sanha, de óculos, para. E nós temos aqui Sanha cantando e tocando violão. Gente, acabou que o vídeo ficou enorme e eu vou ter que dividir em duas partes. Então vocês vão ver aí logo em seguida a segunda parte, a parte 2, tá? Eu prometo, se não tiver ainda no ar, em algum momento ela vai entrar. Então fica ligado aí no canal, porque realmente ficou grande demais o negócio. O bagulho ficou doido.